Como prometido, pessoal, vou tentar aqui fazer esse carrinho se locomover para justamente ajudar aí na ideia que a professora Cleane sugeriu de fazer deslizar aqui como se estivesse caminhando, né? Obedecendo aí a uma certa velocidade e tratando da ideia de locomoção, tá bom? Então, para isso, vamos tentar fazer o seguinte. O que que controla a velocidade de um carro, o deslocamento dele? A princípio, nós vamos colocar aqui um número inteiro, vamos chamar ele de velocidade, tá bom? Para que você possa controlar a velocidade desse seu veículo, tá bom? Vou deixar que a velocidade dele de 1 até 10 já é suficiente, incrementando de 1 em 1 aí, por exemplo. Então, aqui vai ser o item que vai definir a velocidade do nosso carrinho. O que mais que eu preciso? Eu preciso ter um outro controle deslizante que vai dizer para mim o tempo, tá bom? Por quanto tempo nós queremos que esse carrinho se desloque, tá legal? Então, nós vamos colocar ele aqui de 1 até 1000 segundos, por exemplo, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui, um tempo variando de 1 até 1000 segundos, suponho, tá bom? Então, eu tenho a velocidade, tenho o tempo, e vamos ver aqui como é que nós podemos conseguir fazer esse carrinho obedecer a isso que nós estamos querendo aqui. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em colocar um ponto. Eu tinha pensado em colocar ele sobre o eixo X, mas quando eu coloco ele sobre o eixo X, ele me trava algumas configurações. Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar em colocar ele aqui em algum lugarzinho acima do eixo X. Então, vou iniciar bem aqui nessas coordenadas 1 e 1 aqui. Seria o nosso ponto C, o ponto que vai ajudar a movimentar o nosso carrinho, tá bom? Bem, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que esse C fique sempre aqui em cima do eixo, em cima da coordenada 1, tá? Então, se eu colocar ele aqui desse formato, ele pode ser arrastado de um lado para o outro. Vamos ver se a gente definindo esse ponto de um modo diferente, ele fica sempre aqui em cima dessa coordenada y igual a 1. Então, eu vou definir o ponto C assim. Ó. Ponto C vai ser igual a coordenada x dele. Eu vou deixar ela em branco aqui por enquanto. Vou deixar só aqui um número 1 de base, mas depois a gente vai mudar ela. E a coordenada y, eu vou dizer que eu quero sempre no 1. Então, eu vou colocar isso aqui, 1 e 1. Então, definir o meu ponto para ficar aí no 1 e 1. Quando eu fazer isso aqui, ó, movimentar ele ainda movimenta. Então, ele não fica grudadinho aqui. Tá bom? Então, mas de qualquer forma, para nós o que importa é que ele ande sempre na direção que a gente deseja. Então, a gente vai garantir que ele não saia da coordenada y igual a 1. Agora vamos trabalhar a ideia de fazer ele se movimentar baseado nessa velocidade aqui, e nesse tempo. Vamos usar um pouco de física aqui. Deixa eu usar aqui a minha canetinha para relembrar para vocês uma funçãozinha de física que diz assim, que o espaço percorrido por um ponto é igual ao quê? O espaço inicial dele mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Lembra que é essa expressãozinha, essa equaçãozinha que deriva, que rege, né, um movimento uniforme. Então, eu quero construir um movimento uniforme aqui. Então, a gente vai tentar utilizar essa formulazinha aqui na coordenada x do nosso ponto, tá bom? Na verdade, a gente só precisa escrever essa expressão aqui da coordenada x, tá beleza? Lembrando que a coordenada x do meu ponto 1 já está em cima do 1, então eu vou pegar o 1 e somar mais isso daqui. Lembrando, quem seria o espaço inicial aqui? Seria o nosso 1, tá bom? A velocidade seria o nosso controle deslizante e o tempo vai ser controlado por aqui, por esse controle deslizante. Então, a gente vai usar uma variável i, tá bom? Vamos usar uma variável i que varie desde o instante 0 até o instante tempo, tá bom?
Por quê? Porque nesse caso aqui a gente consegue controlar até onde o nosso controle, o nosso móvelzinho vai deslizar, tá bom? Então deixa eu colocar aqui a variável tempo. Legal, então vamos construir isso daí. O espaço inicial é 1, que já está no ponto 1, ponto C. A velocidade vai ser o meu controle deslizante V. E o T vai ser a variável 1, tá bom? Então vamos construir aqui essa expressão. Ou eu posso usar aqui, por exemplo, vamos pensar aqui. Vamos usar aqui uma ferramenta. Eu vou começar digitando assim, ó, eu quero uma função. Deixa eu ver aqui. Olha só, eu quero essa função aqui, olha, vou escrever uma função, depois vou levar ela aqui para dentro do meu, das minhas coordenadas x, do meu ponto, tá bom? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não, vamos usar outra coisa aqui. Vamos pensar o seguinte, vamos colocar mesmo a variável tempo e depois nós vamos animar esse tempo aí. Vamos aqui no ponto C. Vamos abrir as coordenadas do ponto C, ó, dando 2 cliques em cima do ponto. Deixa eu fechar ele aqui de novo. Vou dar 2 cliques em cima do ponto C e vou abrir aqui as coordenadas. A coordenada x dele vai ser 1 mais a velocidade. Olha só, 1 mais a velocidade, que é o nosso controle deslizante que define a velocidade, multiplicado pelo tempo. Certo? Olha aí, multiplicado pelo tempo. E vou aplicar ele aqui. Ó, você vai perceber que o meu ponto C já subiu daqui, é porque ele já multiplicou. Então, eu vou deixar a velocidade aqui em 1 e o tempo eu vou deixar bem pertinho aqui. Eu vou deixar em 1 também, que ele vai ficar logo aqui em seguida. Tá bom? Se eu deixar o tempo em 0 e a velocidade em 0 aqui também, ele vai voltar aqui para o ponto inicial. Deixa eu colocar aqui, vou tirar essa coordenada inicial dele 1 aqui. Ok, pronto. Já ficou aqui. Vamos apagar essa nossa funçãozinha, porque eu já consegui o que eu queria. Pronto. Então, se a gente mexer agora aqui no eixo no controle de velocidade, o pontinho C já desloca, tá certo? E se eu mexer no tempo, ele também desloca com muito mais rapidez aqui, tá bom? Agora vamos fazer esse nosso carrinho ficar aqui grudado no ponto C, para ele deslocar junto com o ponto C, tá bom? Então eu vou vir aqui nas propriedades da imagem, clicando com o botão direito sobre ela. Vai abrir aqui a nossa janelinha de propriedades. Na aba de posição, eu vou configurar o meu canto esquerdo aqui inferior, ponto A com ponto C. Então eu vou dizer que eu quero o meu ponto A ali no ponto C. Pronto. O meu ponto A já ficou lá. E vocês vão perceber que o ponto B também mudou de posição. Aí vamos fazer aquela nossa combinação aqui. Vamos mudar as coordenadas do ponto B para que ele mude do mesmo modo que o ponto C mudar. Seria fazer o quê? Dizer que o x do ponto B é igual ao x do ponto C mais o comprimento do carrinho, que no nosso caso aqui são de 7 unidades, né? Está indo de 1 até o 8, então é 7 unidades. Então eu vou pegar aqui o ponto B e dizer que a coordenada x dele vai ser o x do ponto A, escrevi o x do ponto A, mais o comprimento que eu quiser para o carrinho. Se eu colocar aqui um carrinho de comprimento 5, vou botar aqui um comprimento 5, tá bom? Porque aí ele vai ficar do tamanho 5 ali para nós. Deu um Enter aqui. Deixa eu ver se funcionou. Não deu aqui ainda. O x do ponto B vai ser o x do ponto A mais 5. E vou dar um Enter. Não é o x do ponto A não, é o x do ponto C. Estou aqui bestando.
é o x do ponto C mais 5. Pronto, agora vai dar certo. Aí, isso, maravilha, agora deu certo. Quer dizer que agora, quando eu movimentar o ponto C, aqui, ó, o carrinho inteiro vai se movimentar também. E agora nós vamos pedir esse incremento aqui do tempo para que seja muito pequena, tá bom? Vou controlar o controle deslizante ali, vou dizer que o incremento dele seja de 0,1. Tá? Por quê? Porque ele vai fazer a interação muito pouquinho. Então, quando eu mexer aqui, ó, no meu controle deslizante, ele vai controlar o meu pontinho de forma bem tranquila. E agora eu vou colocar aqui a velocidade dele, do incremento. Olha só. Vamos achar aqui no avançado. Não é aqui na aba avançado, básico. Deixa eu achar aqui onde é que a gente controla a velocidade dele. Tá bem aqui a velocidade, ó pessoal. Então vai lá no controle deslizante, controla a velocidade de incremento dele. Vou botar aqui também para 0,1. Vou dizer, deixar ele sempre crescente para ver aqui como é que ele vai funcionar. Observe que agora já fica aqui mais devagarzinho. Se eu colocar ele aqui para animar, olha o que acontece. O carrinho vai se deslocar sozinho, tá vendo? O carrinho está se deslocando sozinho. Deixa eu voltar ele aqui porque está muito rápido, então vamos controlar aqui a velocidade dele. De novo, vem com o botão direito na propriedade, abaixa aqui. Qual é a velocidade de interação dele? Vamos colocar bem menos aqui, então bota 0,01. Olha aí, uma velocidade de interação, tá bom? E aqui eu vou colocar aqui também a interação dele e deixar com 0,1. Vamos ver se melhorou aqui. Vamos animar novamente, clicando no botãozinho de animar aqui, ó. Olha aí. Observe que agora o carrinho já está se deslocando com muito menos velocidade. Olha aí, ó. Então, à medida que o tempo vai passando, baseado na velocidade de uma unidade, né, por segundo aqui, que você escolheu, ele se desenvolve nessa velocidade. Deixa eu parar ele aqui um pouquinho. Vou trazer o tempo de volta para o 0, para o 1. E vou mudar a velocidade para 2, para vocês perceberem que agora ele vai andar um pouco mais rápido. Olha aí, ele já anda com um pouco mais de velocidade, tá vendo? Vou fazer novamente, vou trazer o tempo para o 0, que é o início dos movimentos. Deixa eu colocar ele aqui para começar do 0, né? Do 0 até 1000, que vai ficar melhor. Tempo 0, que aí ele vem bem para o 0 mesmo aqui. E vou mudar a velocidade aqui para 3. 3 unidades. Vamos ver, olha. E aí você vai controlando a velocidade do deslocamento aqui pelo controle deslizante de velocidade. O carrinho vai andando, você pode agarrar aqui a tela e girar, ou pode diminuir o zoom para vocês irem percebendo aí até onde o carrinho de vocês vai, tá bom? Mas à medida que o tempo vai passando, o carrinho também vai se deslocando, tá bom? Quer parar a animação? Clica aqui no botãozinho de parar a animação, leva o tempo para o 0 novamente e ele volta para a origem aqui. Pronto. E aí então nós temos aí um carrinho que se desloca a partir de quem? A partir do tempo determinado que você vai dizer, com qual velocidade você quer que esse tempo aconteça. Você pode fazer esse tempo aqui ficar muito próximo, né, de 1 segundo normal, tá? Para que ele se movimente aqui a cada segundo. É só você ir treinando e ver aqui na propriedade qual é a velocidade que você gostaria que acontecesse, tá bom? Então, quanto menos você diminuir aqui a velocidade, mais lento ele vai se deslocar, tá bom? De acordo com o que você necessitar. Olha aí, ó. Tá bom? Então, se você fizer com que essa interação, esse tempo aqui, mude de posição no tempo que você desejar, tá bom? Então, você controla o seu movimento. Então, vamos voltar aqui de novo, deixar aqui no 1 centésimo mesmo. Já tá bom.
Volto o tempo aqui para o 0. Deixar aqui a telinha. Vou fechar a minha janela de álgebra para deixar mais espaço. Vou esconder aqui os eixos. Observe que escondendo os eixos, a gente não tem um chão para esse carrinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aparecer aqui uma reta, vamos colocar uma reta sobre esses dois pontos, o ponto C e o ponto B, que está sendo o ponto base aqui da nossa imagem. Vou deixar essa reta aí com uma característica mais espessa, deixar ela como se fosse uma estrada mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que nós temos de propriedade que pode ajudar aí com o estilo da nossa reta. Vou deixar ela desse formato mesmo aí. Depois vocês podem estar modificando para parecer mais como uma estrada, tá bom? Vou ocultar o ponto C e o ponto B para ficar aparecendo somente o carrinho. Ocultar os eixos e as malhas. Aí, agora o nosso carrinho ficou aí numa posição bacana. E vou clicar em animar aqui no botãozinho aqui embaixo. Pronto. E o nosso carrinho vai se locomover à medida que a gente precisar, tá bom? Caso vocês precisem deixar isso com as medidas disponíveis, vocês podem deixar o eixo X visível, tá bom? Então eu vou clicar aqui na janela de visualização e o eixo Y, eu vou esconder o eixo Y. Eu escondi o eixo Y. Aqui no eixo X a gente pode colocar as unidades. Então, se você quer trabalhar com metro, pode deixar a unidade como metro, aí vai aparecer o metro aqui no eixo X. Ó. Se você quer trabalhar com quilômetros, então você usa a unidade quilômetro e vai aparecer aqui quilômetros no eixo X. Tudo vai depender do que você quer trabalhar no momento que você quer trabalhar. Tá bom? Você pode fazer isso aqui com o eixo. Então, eu vou deixar em metros mesmo por enquanto. Tá bom? Pronto. Então, nós já temos aqui um eixo orientado, tá bom? Vou deixar o tempo no 0 novamente. Sempre o finalzinho do carro vai coincidir com o 0 aqui do nosso sistema de medidas. E aí, clicando aqui para animar, vocês têm o carrinho aí animado. Ok? Tá aí, professora Cleane. Espero que isso aqui possa ajudar você no seu trabalho, aí, na habilidade que você escolheu. Tá bem? Um abraço. Oi, meu amor.